Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista, sem paywall. Fato do dia: Maduro vai desistir do banho de sangue? Gente, as coisas estão, se acumulando ali na Venezuela, a gente vendo muito noticiário sobre isso, muita coisa em rede social, mas aqui no Narrativas Antagonistas você sabe que a gente debate de um jeito diferente, naquele nosso exercício diário para elevar o nível das conversas políticas. Eu te digo quais são os fatos e depois a minha opinião. Mas antes disso, eu te digo uma coisa que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E eu acerto todas, por isso que os radicais me odeiam. Fato do dia: Maduro vai desistir do banho de sangue? Gente, as coisas estão evoluindo lá na Venezuela e a gente aqui está acompanhando. Dá uma olhada nessa matéria do Antagonista. Maria Corina e Edmundo convocam protesto mundial contra a fraude de Maduro. Aqui, olha, vamos ver esse print do Twitter da Maria Corina. Ué, mas o Twitter não está proibido na Venezuela? Sim, o Twitter está proibido na Venezuela, mas como acontece em muitos casos semelhantes, o pessoal tem VPN, então acaba usando do mesmo jeito. É claro que uma boa parte das pessoas acaba não podendo utilizar a ferramenta, não sabe como isso funciona, mas no caso da Maria Corina, ela continua postando. Grande protesto mundial este próximo sábado, 17 de agosto. Nós, venezuelanos, nos unimos em qualquer parte do mundo para levantar a voz pela verdade no dia 28 de julho. Tem ali a hashtag Ganhou Venezuela. O que ela está falando é para o pessoal ir naquele site que eles fizeram, onde tem todos os resultados eleitorais, onde tem 80% das atas, imprimir a ata da sua sessão de votação e levar a concentração de pessoas na própria cidade. Que o mundo veja, com as atas nas mãos, que não nos deixaremos roubar. Compartilhe essa imagem com todos os seus amigos venezuelanos, porque esse dia nós vamos nos unir dentro e fora da Venezuela. E tem ali, ganhou a Venezuela, glória ao bravo povo da Venezuela, grande protesto pela verdade na Venezuela e em todo o mundo. E já estão, atentos, mensagem amanhã às 6 da tarde. E a Maria Corina gravou também um vídeo para convocar o pessoal. Vamos ver. Hoy quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo. Que tienes un familiar, un amigo muy querido, separado por la distancia, que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer, que te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales, que te despidieron por denunciar todo lo que está mal, que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen, que no has podido volver a Venezuela, a tu país, porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte, que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad. Hoy Venezuela está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera. Es que hoy somos una sola Venezuela, la Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. Y ahora tenemos que cobrar. Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Te pido que entres en la página resultadosconvenezuela.com.
pongas tu cédula e imprimas tu acta de votación. No importa que no te hayan dejado votar. Lleva tu acta a la concentración de tu ciudad y mostraremos la prueba de la verdad. Recuerda, ganamos. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganamos Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Nos vemos el 17. Pásale. E como que fica a situação de Nicolás Maduro? Ditadores saem do poder de dois jeitos, ou morto ou fugido. A gente viu agora o que aconteceu em Bangladesh. Aliás, me pediram para fazer um outro Narrativas Antagonistas sobre o genocídio que está rolando em Bangladesh. Vou fazer, tá? Mas em Bangladesh, que é o que eu queria dizer aqui de fato. A gente viu como que a primeira-ministra saiu do país numa negociação com a Índia. Quando a situação fica insustentável para ela, ela vai para outro país. Tem um Narrativas Antagonistas que eu fiz só sobre isso. E aí precisa haver alguma negociação interna. Aqui, olha. Estados Unidos sinalizam indulto a Maduro para que o ditador deixe o poder. A Maria Corina já disse que pode fazer algumas concessões num processo de negociação para que o Maduro deixe o poder. O que ela descarta é fazer novas eleições. Isso ela não vai fazer, mas diz que pretende sim fazer negociações. Acredito que é uma posição que une todos os países do mundo quando dizem que devemos ter uma verificação imparcial das atas. Os nossos estão disponíveis para quem quiser analisá-los, verificá-los, possa fazê-lo. É para isso que serve o nosso banco de dados abertos. A negociação não é para eleição, é para a transição de poder, não para partilhar o poder. E essa negociação para a transição de poder é uma coisa que está mexendo no campo internacional com outros países. Os Estados Unidos estão negociando a concessão de anistia política e garantias de não perseguição caso Nicolás Maduro entregue o poder para a oposição. Isso saiu no Wall Street Journal. E o que se diz é que caso a negociação avance, que o Maduro deixe o poder, os Estados Unidos dão uma anistia e vão retirar essa recompensa que estão oferecendo pelo Maduro. Você já viu também aqui no Narrativas Antagonistas, o Elon Musk acabou postando isso lá no Twitter. O Departamento de Estado dos Estados Unidos oferece uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à prisão ou condenação de Nicolás Maduro. É por envolvimento com um cartel de drogas. Ele é acusado de agir para que esse cartel cresça, de certa forma, abrir espaço para que esse cartel funcione. E por isso que tem até esse cartaz dos Estados Unidos oferecendo 15 milhões de dólares por informações que levem ao paradeiro de Nicolás Maduro. Eles retirariam tudo isso, não haveria mais uma sentença de prisão sobre a cabeça dele. As negociações correm. Enquanto isso, o povo continua na rua. Ele bloqueou o Twitter depois que a gente teve aí várias imagens de gente sendo presa, sequestrada, levada embora, mas não adianta, as imagens continuam correndo o mundo, como esse vídeo aqui, o povo está na rua. Tem um outro vídeo que está correndo a internet,
que é uma informação ainda não confirmada, mas que parece consistente, de que a polícia do regime ditatorial do Maduro está marcando com um X as casas onde há opositores. Isso é muito perturbador porque é algo semelhante ao que era a prática nazista, de marcar a casa da família assim o assado, e que também é repetido por organizações criminosas, ou seja, é algo pesado, algo que é indício de violência. Vamos dar uma olhada. Tudo. Tipo nazi. Están las casas con una X. Tem muita gente falando que é uma prática, claro que é pesada, que traz memórias horríveis de coisas que já aconteceram, mas que é contraproducente, porque se o Maduro for sair marcando a casa de todos os opositores, ele próprio vai provar com o X que ele está fazendo que a maioria da população não votou nele, vai ter 2/3 de casas marcadas, né? Mas enfim. Outras coisas que estão acontecendo são as detenções de opositores. Nicolás Maduro já disse que Maria Corina, que é a oposição, são terroristas. Aqui no Brasil tem gente que já começou a falar que eles são extrema-direita. Mas ele está dizendo que são terroristas, que têm de ser processados por terror. E aí o que acontece? Uma denúncia aqui de poucos dias atrás, que o ex-governador de Mérida, está aqui ó, no Twitter da Maria Corina, Williams Dávila, foi sequestrado pelo regime. Foi na noite, depois da vigília, pelos presos políticos em Los Palos Grandes, Caracas. Ele estava lá acompanhando a atividade, exigem a imediata liberação, como também a de todos os presos políticos, já estão em quase 3.000. Torturas que são relatadas, enfim. O Maduro falou, antes das eleições, que ele faria um banho de sangue. Recordar é viver. Vamos lá. El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Na época, Celso Amorim fez aquela tradução do que o Maduro havia querido dizer, na verdade, com a expressão banho de sangue. Não é desejável esse tipo de declaração, mas eu não acredito que ela se materialize. E também ele não colocou como um banho de sangue imediato. Não vou justificar, não, que eu acho que realmente é errado. Não se fala em sangue na época da eleição. Na eleição você fala em voto e não fala em sangue. Mas eu tenho a impressão, sendo, digamos, talvez um pouco compreensivo, que ele estava se referindo a longo prazo, luta de classes, coisas desse tipo, coisa que de qualquer maneira não deveria falar. E o presidente Lula falou que na Venezuela tinha que ter um pouco de democracia, porque ele já tinha mandado o Celso Amorim lá para conferir. A última vez que eu fui à Venezuela foi no enterro do Chávez. E a última vez que eu vi o Maduro foi um pouco antes da posse da Dilma e logo depois da morte do Chávez. Eu não posso dizer. O que eu sei é que no relatório a Michelle Bachelet pede para criar um escritório de direitos humanos e foi criado o escritório de direitos humanos. É importante que as pessoas, ao fazer juízo de valor de um país, não façam pelo que lê apenas. É importante as pessoas irem lá para ver. Eu fazia tempo que não era na Venezuela, mandei o Celso Amorim lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para voltar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse
é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista, que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível que de 29 eleições o cara tenha ganho 27 ou 25. Não é possível que de 23 governadores ele tenha eleito 19. E ele perdeu exatamente na cidade do Chaves. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Não é possível. Eu brigava com o Chaves que qualquer coisa o Chaves queria fazer um referendo. Qualquer coisa queria fazer um referendo. Eu falo, pô, para de eleição, trabalha um pouco. Não dá para ficar só com eleição. Então eu acho que naquilo que eu puder contribuir para o fortalecimento da democracia em qualquer país do mundo, eu vou fazer. Porque eu nasci assim. Hoje, a gente teve um avanço importante vindo do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU. É a missão de determinação do ocorrido na Venezuela. Eles emitiram um comunicado que exige o fim da repressão e que se levem a cabo investigações exaustivas sobre a eleição presidencial. O governo da Venezuela deve parar imediatamente a crescente repressão que está comovendo o país desde a celebração da eleição presidencial no dia 28 de julho. E investigar a fundo a avalanche de graves violações aos direitos humanos que estão acontecendo. Diz que nos protestos nas ruas ou nas redes sociais, a gente tem o estopim de uma feroz repressão pela máquina estatal, dirigida pelas suas mais altas autoridades, criando um clima de temor generalizado. Essa missão da ONU já registra até o momento 23 mortes, a grande maioria por disparos de arma de fogo, entre 28 de julho e 8 de agosto, durante os protestos. Em 18 casos, eram vítimas com menos de 30 anos de idade. O que se quer é que também essas vítimas e seus familiares obtenham justiça. Parece que o jogo começa a virar na Venezuela. O que é que você acha? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. A extrema-direita já está se organizando para tomar também a Venezuela. A gente está vendo eles todos oriçados aqui no Brasil, falando que é uma ditadura, que a eleição foi roubada. Espera chegar às atas. E essa coisa de que a Venezuela é uma ditadura, só a Venezuela é uma ditadura. A eleição é igualzinha a nossa, ainda tem um boletim de urna e eles estão duvidando. É igual essa extrema-direita bolsonarista dizendo que o Lula não foi eleito coisa nenhuma. Porque está há muito tempo no poder. A Angela Merkel, que era conservadora, podia ficar 16 anos no poder na Alemanha. Agora o Maduro não. Como o Maduro é de esquerda, a extrema-direita não aguenta. E a Venezuela pode ter seus problemas. O Maduro não é o modelo de democracia que eu quero. Mas nós vamos interferir na autodeterminação dos povos para criar um outro Guaidó para a extrema-direita? Nós avisamos. O Lula veio para transformar isso aqui numa Venezuela. A gente já está vendo como é que começa o negócio. É falando o quê? Não, o Maduro está tudo bem, o Maduro está tudo normal. Está prendendo gente, 2.000 pessoas presas, gente assassinada, gente que sumiu, tortura, marcando a casa de quem não votou nele. E o Lula, não dá para me dar a ata da eleição? Eles estão esperando o quê? O Maduro conseguir falsificar isso. E, aliás,
O que a gente pode esperar da eleição aqui? Se para o PT isso está ok, o que é que garante que as próximas eleições serão diferentes? Já que das últimas eleições a gente não pode falar, né? Não pode falar nem na coincidência dos 51%, porque nós estamos vivendo no Brasil atualmente a ditadura da toga. E a culpa é de quem? É de quem ficou fazendo cartinha pela democracia. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que existe uma esperança democrática para a Venezuela e isso é muito bom. O momento presente é um momento muito diferente daquele em que a gente teve o Guaidó, que era o então presidente da Assembleia Nacional, do Legislativo, se declarando como presidente, sendo assim reconhecido por alguns países, pelos Estados Unidos, pelo próprio Brasil, e ficava aquela situação esquisita, porque ele se dizia o presidente, mas ele não tinha força nenhuma ali dentro do país. Ele falava, era um presidente decorativo, e o presidente mesmo que mandava era o ditador Nicolás Maduro. Agora a gente começa a ter uma mudança ali no equilíbrio. Por quê? Naquela época em que o Guaidó se declarou presidente, tinha muita gente na rua, mas você não tinha, vamos dizer, aquela digital incontestável para os peritos, que vem a ser o quê? Essa história das eleições fraudadas pelo Nicolás Maduro. Isso escancarou para a comunidade internacional o que ele está fazendo. Ah, mas as outras eleições não foram fraudadas também? É o que se diz. Inclusive, essas eleições de 2012, as primeiras em que ele concorreu, quando o Hugo Chávez morreu, que foi até o João Santana que fez a campanha dele a pedido do presidente Lula, que o presidente Lula gravou vídeo de campanha para o Maduro dizendo que era um democrata, essas já foram contestadas. E ele já, numa reunião internacional da CELAC, que é dos países da América Latina e Caribe, se comprometeu naquela época a fazer uma recontagem pública isenta que ele nunca fez. Já existia esse problema. O que existe agora é uma convulsão social e que afeta os países que estão do lado. Por isso que todo mundo vai se movimentando. Por quê? 20% praticamente da população da Venezuela foi embora. Você imagina, 1/5 de um país falar, para mim deu, foi embora. Isso afeta os países vizinhos e dá a dimensão do desespero das pessoas que vivem lá e do desrespeito com as pessoas que vivem lá. As pessoas saíram do país. Se fez esse sistema de votação em que é possível aferir, sim, que a eleição foi roubada. E o que acontece é que o Maduro pode começar a se fragilizar internamente. Por quê? Primeiro, porque as pessoas não estão saindo das ruas. A repressão cada vez mais violenta e nem assim as pessoas desistem de ir às ruas. E depois, porque você já tem algumas outras coisas andando. As Forças Armadas não têm em Maduro um comandante como tinham em Hugo Chávez. Hugo Chávez tinha o comando das Forças Armadas, até por ser um militar de carreira. O Maduro não é. Ele tem ali as Forças Armadas que o apoiam por conveniência, ele não tem essa lealdade. E eles, vendo aquilo tudo, podem começar a pensar, e aí, como é que fica a nossa situação? Ao mesmo tempo, a Maria Corina se propõe a fazer uma transição de poder e fazer algumas concessões a Nicolás Maduro. Tanto a ele quanto ao pessoal que o segura no poder, tipo seu braço direito, Diosdado Cabello, que é o braço militar, na verdade, do regime. Ao mesmo tempo, você tem países estrangeiros sinalizando. Primeiro você tem a ONU, que geralmente demora tanto para falar, a ONU já se posicionou. Hoje já tem uma nota do Alto Comissariado para os Direitos Humanos pedindo que as perseguições parem. Houve este pedido. É algo assim, está dizendo, morreram tantas pessoas, o regime tem que parar com isso agora, as famílias das vítimas merecem resposta. Depois, os Estados Unidos já estão fazendo acordo de não persecução penal. O Maduro tem um problema com o tráfico de drogas nos Estados Unidos por ter ajudado
um cartel dentro do território da Venezuela, mas isso foi investigado lá porque o cartel chega até lá com o seu produto de drogas e de armas. Ele tem emitido pelo Departamento de Estado aquele cartaz de procurado, sabe aquela coisa de filme? Mas ele tem um de verdade, 15 milhões de dólares por informações que levem à sua captura. Os Estados Unidos prometem suspender todos os processos contra ele. Alguns países já falam em conceder asilo. Tem gente que tem até uma ideia dele tentar asilo aqui no Brasil. Ditador só sai do poder morto ou fugido para outro país. E parece que a situação começa a se mover na Venezuela. É tudo muito lento, mas agora, diferentemente de anos atrás, a gente já pode dizer que há sim uma esperança. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Não se esqueça que no próximo dia 22 é o nosso aniversário de 1 ano do Narrativas Antagonista. Se você quer participar, manda um vídeo ou nos meus grupos ou nas redes sociais, me marcando e marcando o antagonista, dizendo o que você mais gosta, ou qual foi a narrativa que você mais gostou, ou qual é a narrativa mais divertida para você. A gente vai colocar o seu recorte preferido e também o seu vídeo no Narrativas Antagonista comemorativo de 1 ano no ar. Hoje eu vou ficando por aqui, amanhã eu volto. Grande beijo e até lá!